mas é não depender de indicação. Então, para eu não depender só de indicação, primeira coisa, reativação dos clientes antigos. Ou seja, você vai pegar os clientes que já compraram de você e você vai ligar para eles, falar, tudo bem, fulano, como é que tá? E aí, inaugurou a loja, como é que tá a filha? E aí, tua mulher fez a cirurgia, e aí, ganhou o campeonato? Se conecta com ele. Segunda ação que você vai fazer, você vai literalmente prospectar, que é o que eu falei, vai ligar, vai atrás de clientes novos, de preferência do cliente que você quer atender. Fala incansável, seja bem-vindo a mais um episódio do AfaCast, o podcast que ajuda você que é empresário e empresária de comunicação visual ou gráfica a deixar de ser um faz-tudo e construir uma empresa que dependa cada vez menos de você. Eu sou o Henrique, eu sou gerente de marketing aqui na Afacom e hoje eu estou aqui com o embaixador de algumas feiras aí, né? Agora é FESPA aí, Feira Filter e Print, né? Meu nome é Judá Donai, seja muito bem-vindo ao AfaCast e hoje a gente vai falar sobre um tema que, no meu ponto de vista, uma empresa que passa de 100 mil de faturamento tem bastante dor de cabeça com isso. Que é, cara, Judá, eu cresci, eu fui indo bem, construí meu negócio, mas chegou num momento que minha empresa parou de crescer. E agora, o que eu faço para voltar a crescer? O que eu faço para parar de patinar na minha empresa de comunicação visual? Show de bola. Henrique, o nosso conceito aqui de crescer, na verdade toda empresa cresce desde que abre, né? Mas a gente vai trazer um conceito para empresas que passaram de 100 mil de faturamento por mês. Aí você fala assim, pô, Judá, mas eu faturo menos de 100 mil, então esse podcast não é para mim? Muito pelo contrário. 100 mil, eu lembro de mim, né, cara? Quando eu tava lá com a Invista em Paranaguá, quando eu consegui em novembro, acho que de 2014, novembro de 2014, que eu bati meu primeiro 100 mil de venda no mês, foi um marco. Lembro quem foi o cliente que me fechou uma venda de 26 mil, que foi o sindicato dos malucos que descarrega os navios lá em Paranaguá, que é uma cidade portuária, né? E eu lembro que a gente fechou uns cavaletes pra eles, cara, e foi 26 mil reais. E aí a gente tinha vendido 80 e pouco. E, cara, eu falei, Denis, que era meu sócio, né? Falei, Denis, batemos 100 mil, cara. Então eu acredito que dali pra frente a gente parece que começou a ter problemas maiores, mais perceptíveis, assim, e até mais caros, né? Problemas mais caros, né? Então, uma das coisas que até da gente pegar esse tema é aquela empresa que hoje talvez fatura mais de 100 mil reais, 150, 200, 300 mil reais por mês. E ela falou, cara, agora eu bati meu platô, eu não tô conseguindo, tô patinando, né? Vou lá vendo, vamos dizer que a minha média é, sei lá, 150 mil. Aí eu vendi 150, daí eu vendi 100, daqui a pouco bateu 80, daí bateu 170 porque fechou um monte de trampo grande. Então, eu acredito que tem 4 coisas que a gente pode trabalhar, pelo menos foi o que eu identifiquei, e a gente trouxe para esse podcast para ajudar a empresa que tá de alguma forma patinando ou atingiu esse teto de crescimento, pelo menos é o sentimento dos donos, né? E essas dicas valem até, aqui a gente listou 4 pontos que fazem uma empresa parar de crescer, né? E elas são válidas até para aquela empresa que está namorando esses 100 mil, que também quer bater essa meta. Exato. E não consegue, né? Tá ali nos 80, bate 90 e... Às vezes até bate mais do que 100, mas volta lá do nada para 60 mil reais, né, cara? E você fala, pô, eu tenho aqui 8 funcionários, 6 funcionários e daí, pô, não consigo bater a barreira dos 100. Vi que consigo entregar 100 mil de venda, né? Porque Exato. Bateu em um mês, mas ficou um mês único lá e não consegue retomar mais. Exato. Henrique, vamos lá então, qual que é o primeiro ponto aí que a gente deixou listado? Então, o primeiro dos 4 pontos que a gente listou aqui, que fazem uma empresa parar de crescer, que fazem uma empresa estagnar mesmo, né? Ficar patinando ali, tá vendendo um pouquinho mais, um pouquinho menos, é o que a gente chamou aqui, tem um nome diferente, né? É entrar na corrida dos ratos. Cara, você ter uma rotina, de entrar na rotina e só entregar o que já tá caindo de cliente, só produzir o que já tem para produzir normalzinho ali, e você estagnar na rotina, né? Entrar numa rotina que, se você não sair da rotina, você não vai conseguir passar dos 100 mil, passar dos 200 mil, Exato. ou até dos 300 mil. Eu lembro muito, Henrique, assim, esse termo da corrida dos ratos, ele é um termo que é utilizado no livro Pai Rico, Pai Pobre, né? E no livro ele fala muito sobre exatamente isso com relação mais ao funcionário CLT que não consegue crescer e fica às vezes 15, 20 anos patinando na vida dele pessoal. E às vezes a gente vai falar, pô, o funcionário não quer crescer, ele não se desenvolve, não estuda, mas o dono da empresa também às vezes se vê nesse mesmo cenário. Então eu lembro muito de mim em 2014, né? Quando basicamente a gente estava já com um imóvel lá, 150 metros quadrados, numa das avenidas principais de Paranaguá. E aí eu chegava na empresa, eu nem entrava pela porta da frente, eu entrava pela porta, porque a gente tinha 5 portas assim, daquelas de abaixar, né? E aí a gente entrava pela porta, a última porta, que era a quarta porta lá, onde entrava pela serralheria. Então quando eu entrava lá, eu passava pelo pessoal da serralheria, aí já tinha que alguém me perguntando alguma coisa. Aí eu andava mais um pouquinho, eu lembro que do lado direito assim tinha a sala de impressão, que a gente tinha uma 2,5. Aí o cara assim, batia no vidro assim, né? Porque a gente colocou umas divisórias, aquelas com vidro. Aí o cara batia no vidro assim, ei, Judá, o rolo de adesivo, não sei o quê. Aí eu andava mais um pouquinho, antes de chegar na minha sala, tinha a sala do meu irmão, que era meu sócio. Aí o dele sempre já meio que levantava e já, pô, Judá chegou, já vinha falar comigo. Até eu chegar na minha sala, todo mundo tinha parado para perguntar alguma coisa, que tinha que comprar material, porque o cara do design não tinha fechado o arquivo direito e precisava tirar uma dúvida comigo, porque eu que vendia. Aí quando eu chegava na minha sala, cara...
Sabe assim, tipo, e na época não tinha WhatsApp, então eu abria o quê? Abria o meu e-mail. E, cara, aquela porrada de e-mail lá, eu me via de uma forma que assim, cara, vamos matar o leão do dia. E eu começava a resolver o problema de todo mundo e também resolver o meu, que era, de alguma forma, vender. Só que eu não acompanhava minhas vendas, eu não acompanhava os prazos da produção, que isso ficava com o meu sócio. Mas uma coisa que eu tive um sentimento é que essa tal de corrida dos ratos, ou como a minha esposa diz, né, a roda gigante, onde uma hora, até falei esse outro podcast já, né, que é quando eu tô com a bunda passando na merda, falando bem o termo, não pode falar palavrão, né, mas minha esposa falou, aí tá na roda gigante, você passa a bunda na merda, daqui a pouco você tá lá em cima olhando todo mundo, daqui a pouco, cara, comunicação visual pra mim, na maioria das vezes foi dessa forma, inclusive no tempo que meu pai tinha empresa, entendeu, Henrique? Então uma coisa que tinha, não, que tem empresa até hoje, né, mas quando eu morei com ele, quando pequenininho lá, até os 14 anos, eu vi muito disso. Então eu acredito que a primeira coisa, assim, é quando você faz a empresa funcionar, e o fazer a empresa funcionar é quando você não tem você determinado algumas tarefas que são importantes. A gente brincou sobre a cliente que fala, né, pô, eu quero atender a Petrobras. Pô, beleza, então vamos esperar a Petrobras bater na porta, alguém passar aqui na frente e falar, nossa, tem uma empresa de comunicação visual, vou entrar e vou comprar aqui 20 mil de material. Ou a Vale do Rio Doce, né, a empresa Vale lá, uma puta empresa, pô, meu sonho é atender a Vale, atender a Avan, atender, sei lá, Coca-Cola. A gente tem esses sonhos de atender McDonald's, eu lembrei do McDonald's também. E no final das contas a gente fala, cara, mas eles nunca vão bater aqui. E não vão mesmo. Por quê? Porque basicamente, quando você tá nessa jornada da roda gigante, você tem uma rotina que ela é determinada por um cliente que tá brigando mais com você porque tá atrasado o orçamento. Você tá na roda gigante quando o serviço que tem que sair primeiro é aquele que o cliente tá mais brabo com você, ou tá suspendendo o teu pagamento, ou tá falando que quer o dinheiro de volta. Então você acaba ali, cara, entrando numa rotina de tipo, quem berrar mais comigo eu vou entregar, quem berrar mais comigo eu vou dar prioridade. E eu me vi nisso por muitos anos, entendeu? E é muito louco, né, José? Porque geralmente quando a empresa ela tá nesse nível de, chega a ser um nível de desorganização, né? Ela parece que puxa mais empresas desorganizadas para comprar dela também. Porque uma empresa organizada como o McDonald's não vai chegar até você do nada assim comprar. Uma empresa organizada como a Vale não vai chegar até você e comprar. Vai vir o cara que precisa do serviço para ontem, vai vir o cara que tá numa cotação urgente. E não é que ele vai deixar de vir, Henrique, entendeu? Tipo, sempre, cara, sempre vai ter na comunicação visual aquele cara chegando até você, nem que seja por indicação, porque conversou com você na padaria, porque ele já comprou de você e tá vindo comprar. Vai sempre ter o prazo para ontem. Só que se você só tem o cliente chegando até você, você não tem nenhuma estratégia de ir até atrás de cliente ou captar clientes, por exemplo, no Google, aí você tá lascado, porque daí sempre vai vir o cara que precisa para ontem. Porque o cliente que vem até nós, ele sabe que precisa comprar comunicação visual, ele já tá procurando e geralmente é o cara que gera o quê? Guerra de preço. Esse cara já tem o orçamento do concorrente na mão, né? Fala assim, ó, você consegue cobrir para mim aqui? Ele já tá lascado no prazo, então ele já gastou todo o dinheiro dele com a obra, com o acabamento, com os móveis, em outras coisas que saiu do orçamento, e quando ele chega na comunicação visual, o orçamento dele tá zerado. Então eu acredito assim, que uma coisa que vai fazer a tua empresa bater no teto é quando você entra nessa rotina de fazer a empresa funcionar. Então esse termo corrida dos ratos, ele é pesado, mas ele foi trazido por alguém muito mais estudioso do que nós, né? Que eu não lembro, Robert Kiyosaki, do Pai Rico, Pai Pobre. Então ele fala esse termo exatamente, mas ele se refere ao CLT. Eu trouxe isso, né, nesse termo pesado aqui para o empresário, por quê? Porque eu me vi nessa corrida de rato, onde eu ficava lá na roda gigante, indo e voltando, e cara, um mês você tinha um monte de grana no caixa, no outro mês você estava no cheque especial. Num mês você podia tirar um pouquinho mais para você como dono, no outro mês você mal conseguia pagar teu aluguel. Fiquei com luz cortada, velho. Eu tinha 12 funcionários e teve mês que eu não consegui pagar minha luz, cara. Eu tirava na época, vamos dizer assim, em 2014, uns 3 mil por mês. Em dinheiro de hoje, sei lá, seriam 6, 7 mil reais. A empresa faturando ali na casa de 80. Mas, às vezes teve um mês, cara, que a gente vendeu 40. Nesse mês que a gente vendeu 100, no seguinte a gente vendeu 45, 50. É demais, entende? É uma diferença de venda muito grande e isso faz você, meu Deus do céu, agora não tem dinheiro para pagar a conta. Vamos correr para fechar uma venda, porque daí quando eu fecho essa venda, eu pego o dinheiro, pago a conta, mas daí eu tenho que fechar uma outra venda para pegar o dinheiro, para pagar o material dessa que eu vendi que eu tenho que entregar. E aí vira essa loucura da comunicação visual, que não é para ser assim, né? A gente conhece empresas que mudaram esse cenário, pararam de só fazer a empresa funcionar. Mas é uma trajetória legal, sabe? Que eu já tive dos dois lados e inclusive vi o meu pai nos dois lados, sabe? E você comentou de você entrando na empresa lá, que você era sócio do Denis, e você passava pela serralheria, produção lá, todo mundo chamava, tipo assim,
Começava o dia já resolvendo o quase problema. todo dia, velho. E isso eu acho que é uma das armadilhas mais perigosas. Tira a vontade de ir pra empresa, sabia? Tira a vontade de ir pra empresa. Você fala, mano, pô, eu vou lá hoje, vai ser a mesma coisa, cara. Vai ser os mesmos problemas, o mesmo tipo de cliente, sabe? A mesma conta, vou ter que fazer a mesma rotina. E quando você não tem essa... As mesmas dúvidas, né? Que vai estar chegando. tipo, vai ter o mesmo tipo de cliente entrando, que é o segundo ponto que a gente listou, né? E só pra fechar aqui, é muito louco porque aí é uma armadilha perigosa, porque você pode se sentir que tá sendo produtivo, né? Nossa, fui pra empresa, resolvi um monte de problema hoje, isso que é o agora vai. Só que é esse monte de problema que você resolveu, nenhum deles é o que vai fazer a tua empresa crescer de verdade. Exato. Né? É que assim, crescer, cara, pode crescer de várias formas. Só que a gente não sabe para onde que vai crescer, qual que é o próximo investimento, isso a gente fica perdido, né? Então ali naquele momento que você está só fazendo a empresa funcionar, os problemas que você está resolvendo são os mesmos que vão ter amanhã. E daí você sabe, pô, matei o meu objetivo do dia, que era sair daqui com menos problema do que eu entrei. Mas não necessariamente é um problema, por exemplo, de puxar o telefone e prospectar a Petrobras. E o que é prospectar? Às vezes parece besteira, né? Vamos falar menos, cara. Vamos dizer aqui, ó, na nossa rua aqui, tá? Nós estamos aqui na Avenida de Navegantes, no centro de Navegantes. Uma empresa que a gente poderia prospectar é a Degusta, certo? Que tem um restaurante lá, que tá crescendo, os caras estão expandindo mesmo, né? Por exemplo, é um cliente que, cara, seria muito legal se ele entrasse aqui, me achasse e falasse, nossa, que legal, preciso fazer todos os meus cardápios de novo, vai gastar aí aquele cardápio chique deles lá, a gente vai cobrar uns 150, 200 reais, pô, vai fazer 50 cardápios, pô, trabalhão, entendeu? Só que daí, cara, se eu não for lá falar com eles, com licença, bom dia, tudo bem? Viu? Precisa falar com o gerente de vocês, tal, e vai conversar com o gerente, vai descobrir se hoje eles não estão sofrendo com alguma empresa de que a empresa talvez não esteja entregando no prazo, o material não está com uma qualidade legal, ou às vezes eles precisam de um pequeno material, porque geralmente para você entrar, você tem que entrar com pouco, né? Ah, eu vim aqui que eu queria trocar a fachada de vocês, porque tá desbotada, tá apagada. Não. Cara, eu acho que vocês poderiam estar ganhando mais dinheiro. Então aí vai usar técnicas de venda, mas para ir atrás desse cliente. Isso é uma atitude do dono, da maioria das vezes do dono, para ir prospectar, ajudar, mas minha empresa está muito grande, eu tenho um time comercial. Aí a gente tem outras soluções para isso, obviamente, né? E até se for prospectar, que a gente já vai falar sobre isso no próximo ponto também, mas é você ir com um olhar de especialista e dar dica para ele, né? Tipo assim, não só falar, eu quero trocar o seu cardápio, é mostrar qual o benefício por trás do teu cardápio que não tem hoje ali ainda, né? E quando você está fazendo a empresa funcionar, você não consegue pensar nisso. Não consegue. Eu não conseguia. Tu entendeu? Eu não tinha tempo, cabeça. Eu nem conseguia visualizar isso, velho. Pra ouvir um podcast desse aqui mesmo... Não tem tempo nem de estudar para voltar a ter tempo. É a mesma coisa do teu funcionário. Você fala, o funcionário não quer crescer. Aí o funcionário às vezes vai falar pra você, cara, mas eu não tô tendo tempo pra nada. Já tá tendo que fazer hora extra pra corrigir as buchas. Ontem a gente fez um treinamento. Quanto tempo deu? Deu umas 2 horas e pouquinho. Deu 2 horas. Vamos falar, até tipo, umas 10h30, das 8 às 10h30 ali. Então deu 2 horas e meia aqui da gente dando um treinamento. Querendo ou não, eu tive que parar a empresa que parar de funcionar para poder dar um treinamento para todos, mas eu sei que teve um resultado. Pode não ter para todos, e o mais legal é gravar o treinamento para deixar disponível para os outros funcionários que vão entrar também, né? Que isso facilita a jornada. Para você não ter que parar 2h30 depois de novo para gravar o treinamento para 2 funcionários novos. E isso traz a gente para o segundo ponto que faz uma empresa parar de crescer. Então o primeiro é a pessoa não saber realmente o que é prioridade no dia dela. É tipo, tá ali naquela loucura da rotina bagunçada, só fazendo a empresa funcionar. E o segundo ponto, a gente já começou a dar umas pinceladas sobre ele, é não ter uma estratégia de aquisição de novos clientes. É você talvez ter um comercial que não funciona, ou não ter um time comercial, é você depender só de indicação, ou depender só da demanda que já chega todos os dias. Que eu vejo assim, cara, às vezes tipo assim, você é meu cliente aqui de comunicação visual, você comprou de mim. Aí, cara, sei lá, você errou no arquivo, tá ligado? Você errou o arquivo. E aí você me mandou errado, eu rodei. Aí você sentou na minha frente e falou assim, pô, mas tá errado aqui. Pois é, mas foi você que mandou. Aí você fala, pô, mas eu sei, fui eu que mandei, mas ficou errado, ninguém viu, tal. Eu falei, não, mas você mandou, rodou, infelizmente é assim. Pô, naquele momento eu tô sendo vendedor, tô sentado na cadeira de comercial. Você vai voltar? Cara, nunca mais. Ainda vai falar mal de mim para 10 pessoas. O que faltou? Faltou um time comercial treinado. Tu entendeu? Então o que faz uma empresa não conseguir subir é quando os vendedores, os atendentes, a recepção, o balcão não tá conseguindo fazer o cliente que já tá ali comprar mais, um valor maior, comprar mais vezes, comprar o mesmo produto numa qualidade superior. Porque, pô, você veio comprar uma placa de, sei lá, de aluga-se comigo. Eu posso vender PS adesivado, eu posso vender PVC adesivado, posso vender um ACM, posso vender até uma placa de ACM refletiva com impressão digital para de noite, quando alguém passar na frente, é uma coisa que eu não vejo. Ah, Judá, mas é caro pra caramba. Mas é só do vendedor ter conhecimento maior sobre o mercado, sobre os produtos que tem e poder fechar valores maiores.
Pô, você tem 2 placas aqui, ó. Você tem uma placa para usar para se destacar à noite também, caso você tá vendendo tua casa. Não tô falando pro meu imobiliário, tô dando um exemplo simples. É quando eu vou vender, por exemplo, uma urna, eu posso só vender uma urna de acrílico, mas eu posso vender uma urna envelopada, jateada, com a logo do cliente. Posso vender também o formulário para o cliente. Então, o comercial não estar treinado. Isso faz a empresa bater teto, velho. Não adianta. Se o teu vendedor, a tua recepcionista, o teu atendente não tiver treinado, sabendo mais sobre a tua empresa, infelizmente você vai bater um teto de crescimento. A pessoa não bate, tipo, não vende mais do que 30, sabe? Não vende mais do que 60 mil. Ah, tem vendedor aí que não, dependendo do tamanho da empresa, uma empresa que fatura aí 300, 400 mil, já tem um vendedor lá vendendo 70 mil por mês, às vezes bate 80, só que não passa disso. Então, o nível de conhecimento, de treinamento da estrutura comercial vai bater um teto de crescimento da empresa, Henrique. Até porque senão fica dependendo de, não, precisa de mais cliente, não está trabalhando. Mas daí chega o cliente no colo do vendedor destreinado, velho, ele só queima. Aí o dono da empresa vem com ele, não, vem cá, deixa que eu falo contigo. Daí ele tem que salvar a venda que o cliente que o funcionário está queimando, entendeu? É porque um vendedor destreinado, é como você falou, ele pode fechar a venda ao vendedor destreinado, mas ele pode fechar uma venda num valor menor, numa quantidade menor, né? E até fechar uma venda que vai ser essa venda de única vez, né? E não eu vou te falar assim, a gente não colocou isso, mas eu acredito que até ter a pessoa errada no comercial, sabe? Um cara que, tipo assim, ontem mesmo eu estava falando com um cliente que ele queria colocar, por exemplo, um salário fixo de 4 mil reais pro vendedor. Eu falei, cara, você pagar 4 mil reais de salário para um vendedor, você tá deixando um vendedor folgado. Porque ele vai falar, por que eu preciso vender, velho? Não tem problema o vendedor ganhar 6, 7 mil, né? Desde que seja na variável. Então, tipo assim, ele ganha lá um fixo. Eu sempre falo, cara, salário fixo para vendedor baixo, comissão tem que ser alta. Porque daí é o vendedor faca na caveira, velho. Ele quer vender, quer bater meta, quer fazer dinheiro. Ele sabe que o que faz ele ganhar mais dinheiro é vender mais. E vai fazer a empresa ganhar, crescer e play. Agora, se você der um fixo muito grande, você vai dar uma comissão baixa, porque senão vai pagar também 10, 15 mil para um vendedor, né? Mas o que você vai ter de problema? E uma treta aqui que eu falo, tá? Vendedor tem que ganhar comissão, velho. Tá? Eu vejo muita empresa por aí. A primeira coisa que eu falo, cara, o comercial tá comissionado? Não tá. Falei, bota a comissão, já vai. Não terminamos ainda o plano de comissionamento, nunca nem começou, né? Mas fala, não, é que ainda não terminamos o plano de comissionamento. Não, nem fala, cara. Na verdade, assim, quando contrata, fala, teu salário aqui é 1.800 e é pra trabalhar como atendente. Aí a pessoa, tipo, oi, bom dia, tudo bem? Pô, o cara que tá sabendo que ele pode dobrar o salário dele no mês, porque ele vai vender mais produtos e mais vezes, ele fala, cara, é comigo, deixa aqui que eu vou atender esse cliente. Esse cara quer vender o mais caro, né? Ele não quer vender o promocional. Pois é, mas, por exemplo, a gente sabe que dentro de uma empresa tem vários perfis de pessoas. Se eu pegar uma pessoa que ela não é nem gananciosa, mas ela não é ambiciosa, ela não vai querer vender mais. Ela não vai querer estudar, se desenvolver, aprender mais. Ela não vai querer ir na produção lá. Pô, esses dias eu fui dar consultoria para uma empresa, a comercial deles, velho, ela falou, não, eu paro do lado da máquina e pergunto, por que tá imprimindo assim? Às vezes estão fazendo amostra para ela fechar a venda. Por quê? Faca na caveira, ela sabe que ela ganha comissão, quanto mais ela entender do produto, mais ela vai argumentar com o cliente, mais ela vai se sentir empoderada para falar, então isso faz ela vender mais. Então assim, o comercial, se você não tiver um time qualificado, vamos falar assim, treinado, sabendo sobre os produtos, uma coisa que eu fazia quando eu não sabia dos produtos de comunicação visual era ligar pro Vandeli da Avenida Sul de Curitiba e eu ficava lá 1 hora e meia com o cara. Por quê? Porque ele recebia treinamento para entender dos produtos. Então, quando eu trocava ideia com ele, eu estava recebendo treinamento de graça. Tu entendeu? Então, era uma forma de eu aprender mais. Por quê? Porque o cliente fala, você faz um trabalho assim? Não faço. Pô, às vezes o teu vendedor lá, teu atendente está falando, não, a gente não faz. Você fala, meu Deus, a gente faz sim. É tão simples. É tão simples, é só pegar esse adesivo, colocar aqui, recortar e botar papapá, a gente vai fazer isso aí sim. Então, comercial não treinado faz a sua empresa parar literalmente de crescer. E digo mais, e o comercial desmotivado também. E aí tá muito questão da comissão. Porque se o teu vendedor não quer estar ali, se é só o atendente que dá o bom dia seco, que a pessoa está insatisfeita, a pessoa que não quer estar ali está desmotivada, ele espanta cliente, né? Cara, às vezes a gente tem, né, eu vejo assim que a empresa, ela tem uma pessoa no comercial que não gosta de lidar com gente, não gosta de lidar com o público. Não gosta de ir falar no telefone. Não gosta de falar no telefone. Cara, não tem como, velho. Para trabalhar no comercial tem que amar a gente, tem que amar resolver problema e tem que gostar do segmento. Tem que ser conversador. Tem que ser miguezeiro, conversar e falar da vida da pessoa. Tem que ser interessado e não interessante.
É tipo assim, quando eu vou conversar com o Henrique, eu tô mais preocupado em fazer o Henrique se sentir importante do que eu ficar mostrando, oi, eu sou bom vendedor, oi, minha empresa é grande, oi. Não quero aparecer. Quem tem que brilhar é você que vai vender mais, é você que vai faturar mais. Isso tudo faz parte né, dentro da AFA, quando a gente treinar o comercial. É um diferencial que a gente tem. Tem que ter até esse olhar clínico, por exemplo, se a pessoa vier aqui para vender um serviço de comunicação usual para o Judá, tem que entender o quadro com a família do Judá que tem ali no fundo, as plaquinhas que a gente tem na parede, né? Exatamente. Até da vista aqui da janela dá para conversar. Perguntar, né? Pô, que show, o que é aquele quadro lá em cima, né? A pessoa já vai olhar para isso, vai se conectar comigo. Por quê? Porque o ser humano, ele naturalmente, ele é egoísta. Então, como sabe, ele é egoísta porque ele quer saber dele. A palavra que a gente mais gosta de ouvir é o quê? Nosso próprio nome. É o nosso próprio nome, né, Henrique? É verdade. Isso fica falando Henrique aqui, Henrique, ele fica até começa a rir, viu? É verdade, Judá. E isso traz a gente pro terceiro ponto. Né, Judá? Né, Judá? Traz, e você ouvinte também, você incansável. Isso traz a gente pro terceiro ponto que faz uma empresa parar de crescer. A gente tá brincando, mas é real, tá? Quando você for falar com o seu cliente, cara, chama pelo nome mais de uma vez. No mínimo 7 vezes, cara. Mas o segundo ponto aí, só pra gente frisar mesmo, cara, é quando você vai bater um teto de crescimento, independente se você fatura 20 mil, 40 mil, 60 mil ou 300 mil. Ou é porque você, como dono da empresa, não tá vendendo bem o suficiente para a empresa, não tá treinado para poder atender um cliente maior, ou você tá com o teu time comercial, os teus vendedores, atendentes, eles não estão com um plano de comissionamento, que é um valor de comissão, né, alinhado, o salário não tá alinhado, ou você tá com uma pessoa que não gosta de estar ali. Que às vezes a pessoa ela era um bom arte finalista, sabe fechar arquivo, gosta de mexer em Corel, botar um fone e ficar quieta. Você fala, então vamos botar ela para vender porque ela sabe mexer em Corel, vai ser mais fácil. Vai fazer o layout rapidinho. Vai fazer o layout rapidinho, exatamente. Mas daí não é um arte finalista, é um designer e não um vendedor. São pessoas distintas, entendeu? E o outro ponto ainda aqui dentro desse ponto 2 é realmente você não ter uma estratégia de prospecção, né? Para não esperar a Petrobras vir bater na sua porta. Exato, que a gente estava falando, né? E você ter canais de aquisição de cliente, né? Eu acho que dá para ter um podcast só sobre isso. Dá para canais fazer, de aquisição de cliente. Com certeza. Mas só para resumir, né? É quando você vive só de indicação. Então eu sei que a maioria das empresas de comunicação visual, e eu fui assim por muito tempo, eu vivia de indicação. Só que teve um momento que eu comecei a acompanhar um cara lá que falava só de vendas. E aí eu aprendi sobre o que é prospecção. Que é literalmente você puxar o telefone, você ligar para o cliente, você marcar uma visita, você bater de porta em porta. E tudo é sobre funil, né? Se eu ligar para 10 clientes, por exemplo, eu quero atender os restaurantes da cidade. Então vai lá, cara, restaurantes perto de mim. Puf, vai aparecer 15. Você liga para 10, 2 vão aceitar uma reunião, 1 vai fechar a venda. Pô, se eu liguei para 10 fechei uma venda, se eu ligar para 5 eu vou fechar meia venda? Não vai, pô. Tu entendeu? Tu tem que ligar. Então tu tem que ligar para uma quantidade X para descobrir em que momento que você conseguiu agendar essa reunião. O que fez esse cara agendar a reunião? Pô, mas fez agendar a reunião, mas não fechou uma venda. Mas teve o cara que agendou a reunião, atendeu a ligação, agendou a reunião e fechou uma venda contigo. O que fez ele comprar de você? Aí você vai melhorar as próximas ligações para poder fechar mais vendas. Mas é não depender de indicação. Então, para eu não depender só de indicação, primeira coisa, reativação dos clientes antigos. Ou seja, você vai pegar os clientes que já compraram de você e você vai ligar para eles, falar, tudo bem, Fulano, como é que tá? E aí, inaugurou a loja, como é que tá a filha? E aí, tua mulher fez a cirurgia, e aí, ganhou o campeonato? Se conecta com ele. Segunda ação que você vai fazer, você vai literalmente prospectar, que é o que eu falei, vai ligar, vai atrás de clientes novos, de preferência do cliente que você quer atender. Porque quando você liga, você não precisa ligar para o cara que quer de hoje para amanhã, que leilou o preço, que faz guerra de preço e que enche teu saco e atrasa pagamento. Não. Quando você vai ligar, você vai atrás do perfil de cliente ideal. E uma terceira é você ter o Google funcionando. No meu ponto de vista, antes de você fazer um anúncio no Facebook e no Instagram, o que traz mais cliente para você é você fazer anúncios na rede de pesquisa do Google. Então são essas 3 ações que você pode fazer para resolver esse ponto 2. E dá para trazer até uma quarta ação, daí é mais trabalhosa, mas você tem, por exemplo, uma parceria com o que a gente chama de interlocutores, né? Exato. Você tem uma parceria lá com o escritório de arquitetura da sua cidade, com o contador, com o teu próprio contador. Mobiliária. Você tem com mobiliária, com marcenaria, dá para ter várias parcerias aí que trazem clientes. Exato, que daí você fecha uma comissão mesmo, cara. O que você me indicar de cliente, fala lá que foi, me passa o contato, ou você realmente pede para avisar que foi você que indicou. E eu vou te dar uma comissão aqui de tudo que ele fechar da primeira venda, por exemplo. Dá pra gente fazer, né, esse podcast mostrando só formas de vender mais, né? E listar um monte de formas. Como vender mais. Se você quer assistir ou ouvir um podcast sobre formas de vender mais, já deixa um comentário aí embaixo pra gente saber que isso fez sentido pra vocês. Então vamos lá. Judá, eu entendi que eu tenho que sair da corrida dos ratos. Eu entendi que eu preciso não depender só de indicação, preciso alcançar novos clientes. Então comecei a aumentar minhas vendas. Só que para eu voltar a crescer de verdade,
tem um terceiro erro que vai te impedir aí. Total. Que é não saber a prioridade de investimento. Começou a entrar dinheiro no caixa, legal. Cresceu. Começando a crescer. Passei da barreira dos 100 mil lá, que eu não estava conseguindo passar. Cheguei nos 150. E agora? Como é que eu vou para 200? Como é que eu chego na faixa preta, né? Que é aquelas empresas que a gente chama. Digamos que até mais de $500 mil por mês. Até sobrou dinheiro na conta, né? Tipo, sobrou dinheiro e agora, tipo, beleza, o que eu vou fazer com essa grana, né? A minha dúvida sempre foi pautada em 3 situações. Contratar mais pessoas, mudar para um local maior ou investir em mais equipamento. As dúvidas sempre vão estar nessas 3. Então, assim, o que eu devo priorizar? E eu acho que isso vai fazer você deixar de crescer, porque às vezes você vai fazer um investimento errado, né? Eu acho que, infelizmente, eu tenho certeza que infelizmente tem muito mais pessoas mostrando para você que comprar uma máquina. Eu lembro até hoje, quando eu fui na feira Filter Print em 2014, eu sentei na frente do cara e o cara falou assim, não vou nem falar a marca da empresa, porque acho que muitas marcas acabam... o negócio deles é vender máquina, né? Tá tudo certo. O comercial deles é bem treinado. O comercial deles é bem treinado, exatamente. Então ele sentou comigo, eu leigo, né? Ele falou, cara, é o seguinte, essa tinta aqui custa R$130. Uma tinta dessa, um kit, você vai pagar aí mais ou menos uns tal, mas você vai conseguir produzir tantos metros quadrados. Então o custo da tinta vai ser, sei lá, R$1,80. Aí você vai comprar um adesivo hoje aí, tá R$7, R$8. Cara, não vai dar nem R$10 de custo. E você vai vender isso aqui, né? Quanto que você vende um metro quadrado? Cara, quanto você vende um metro quadrado? Você fala, cara, aí você estufava o peito, né? Eu vendo a R$90 instalado, R$100 instalado, mas se for vender para o cliente aqui, eu vendo uns R$60. Então, cara, vai custar 10, 11 reais, 12 no máximo. E você vai vender por 60. Aí, olha só, a diferença disso aqui de R$48, você paga a máquina, nossa, rindo. Aí fala, cara, é verdade. E aí o que acontece? Você compra uma máquina dessa, não entende da parte de gestão mesmo, e aí onde você quebra a cara. Por quê? Porque você continua vendendo a 60, você paga 130 na tinta, paga 8, 9 no adesivo, na lona, mas não sobra aqueles 48. Aí você fala, cara, aonde está o erro disso aqui? Porque eu estou vendendo. Aí você fala, não, preciso rodar mais, mas não tem mais cliente, porque eu não prospecto, porque eu não tenho forma de adquirir cliente. Então é não saber onde investir. O que eu fiz também? Eu fui para um imóvel maior na hora errada. Eu estava numa sala de 32 metros quadrados, e eu lembro que era assim, era uma salinha pequenininha na frente, de uns 3x3, assim. Aí você andava mais um pouquinho assim, era um corredor, assim, daí tinha uma sala, sei lá, uns 6 metros por 4. Aí você andava mais um pouquinho, tinha mais uma salinha lá atrás. Então era uma recepção que ficava um monte de bagaçada lá, de material que chegava da rua. Aí a gente produzia numa mesa a parte de acabamento e tinha uma plotter de recorte. E no fundinho ficava a minha sala com o meu sócio lá, entendeu? O que aconteceu? Cara, eu saí dali, fui para uma sala de 150 e peguei mais uma casa com 210. Eu tava com 300 e tantos metros quadrados. Aí você tem que pintar, você tem que fazer paredes, você tem que comprar móvel. Cara, quando você vê, você fala, caramba, mudei, sobrou um pouco de dinheiro, mas sobrou proporcional ao meu tamanho de 30 metros quadrados, ao meu faturamento de 15, 20 mil. Aumentou o aluguel. Aumentou o aluguel. Eu saí na época acho que a gente pagava, sei lá, R$1.000, a gente foi para um aluguel de R$3.000. Aí você fala, caramba, cara, por R$3.000, por uma estrutura dessa, hoje eu sei quanto que eu deveria estar faturando. Mas na época eu faturava 1/3 do que eu deveria estar vendendo e faturando. E aí isso é um problema. Por quê? Sobrou dinheiro? Sim, mas não sabia onde investir. Então eu bati um teto de crescimento, porque daí até eu conseguir repor aquele investimento errado, tanto da compra da máquina, que eu passei um monte de cheque, assim como o galpão, que eu mudei sem estar na hora certa, e muita gente faz isso, né? Pega a máquina na hora errada. Tem gente que, conseguiu uma máquina, agora eu vou começar a trabalhar a comunicação visual. Jamais, cara. Primeiro você tem que fazer o quê? Vender. Primeiro é vender, velho. Primeiro você tem que ter demanda, você tem que ter pessoas comprando muito de você para daí você falar, peraí, agora estabilizou, eu tenho um volume de demanda, agora sim eu vou fazer um investimento. E saber esse investimento de preferência com alguém que já passou pela fase que você está hoje. Até porque esses 3 investimentos, eu até anotei aqui que é quase uma pirâmide de dúvidas, né? Você tem, será que eu contrato? Será que eu compro uma máquina? Ou será que eu mudo para um galpão ou para um imóvel maior? E são os 3 sentimentos negativos será que eu saio de casa e vou para um ponto comercial, né? E são 3 pontos negativos que você vai ter caso você faça, não que não tenha que ir para um imóvel maior, nem comprar máquina, nem contratar. É só o momento certo, né? Porque se você comprar uma máquina no momento errado,
vai dar aquela dó de você estar pagando a parcela e a máquina tá lá parada. É ociosa. Vai estar ociosa lá, não vai estar imprimindo, vai estar lá quietinha no canto, só te dando despesa. Se você vai para o imóvel maior, você começa a olhar aquela sala vazia, né? Então, nossa, ali cabia mais uma máquina, ali cabia mais 3 funcionários. Sim. E você vê que você está pagando por um metro quadrado que não está usando. E você contratar o funcionário na hora errada também, você vai ter que, às vezes, achar demanda para ele, né? Aí você manda ele limpar o chão. Ele fica bravo porque ele tem que limpar o chão e ele falou, não, ficou tratado para imprimir aqui, cara, eu não tô imprimindo, tô fazendo acabamento, tô tendo que instalar, tô tendo que buscar material. É tenso, é bem E aí os 3 investimentos eles vão te dar um baita prejuízo, né? Eu acho que contratar errado ainda vai te dar um prejuízo. O investimento não vai te dar um prejuízo, né? Pra galera não ficar confusa no que a gente tá querendo dizer. É que esse investimento ele vai barrar o seu crescimento. Porque você investiu na hora errada, então todo o lucro da tua empresa, o dinheiro que estaria sobrando, você está pagando por algo que você não consegue gerar mais dinheiro. Então, quando eu tô com demanda estourando e tô tendo que terceirizar, aí eu fiz o investimento numa máquina, eu trouxe essa demanda para dentro, aumentei minha margem de contribuição, consigo literalmente fazer mais caixa, porque eu tenho, obviamente, vai sobrar mais lucro, e aí nesse momento, agora sobrou, vou conseguir investir em outra coisa, vou aumentar, comprar uma mesa a mais, porque agora o que tá me faltando de espaço aqui para eu entregar mais rápido é para o material ficar secando, por exemplo, ou poder refilar. Então não é que vai gerar prejuízo esse investimento, mas vai impedir, vai deixar você durante um tempo estagnado, ou seja, patinando, ou seja, sentindo que você não está crescendo, que você parou de crescer. Vamos lá. Saímos da corrida dos ratos, então a gente já entendeu que precisamos O dono da empresa começou a organizar a rotina dele, começou a pensar para onde ele vai. Começou a montar formas de atrair mais clientes, de vender mais para os mesmos clientes, de vender mais caro para os clientes. Conseguiu organizar isso, entendeu onde que ele precisa investir, sabe agora quem contratar, quando contratar, qual máquina comprar, quando comprar, para qual imóvel mudar. Que é um cenário ideal, né? Que é um cenário ideal, aprendeu tudo isso. Vai ser uma quarta coisa que ainda vai impedir ele de crescer a empresa de fato, né? Que é não ter uma meta na vida pessoal, na vida, no CPF por trás do CNPJ, né? Cara, aí é um ponto delicado porque a gente mexe numa ferida do ser humano, né? Eu vou falar pra ti assim, hoje, talvez, não sei, você que tá ouvindo a gente, né? Quanto que você tem de salário por mês? Esses dias eu fui numa empresa e eu falei assim, cara, o teu salário hoje é acima de 5 mil? Ele falou não. Por quê? Porque na cabeça dele, salário pra ele era o Prolabore que ele tira por mês. E o Prolabore, o dono da empresa, assim como eu fazia também, é o menor valor possível. Então, ele falou assim, não, meu salário é menor do que 5 mil. Só que eu sabia, ele falou pra mim no carro umas horas antes que ele tirava uns 12 mil por mês. Aí eu falei, cara, na prática, você não tira o teu Prolabore. Então, assim, quando você fala sobre o salário do dono, cara, é o nosso salário como dono, o que a gente tira como dono da empresa de comunicação visual, gráfica, sublimação, malharia, estamparia, envelopamento, brinde. O dinheiro que você tira para pagar o aluguel, a parcela do teu carro, a escola das crianças, o teu combustível, o teu jantar fora, teu supermercado, a água, a luz, isso é tua renda, né? Então, por exemplo, eu hoje, o que me faz às vezes até mesmo fazer coisas que eu não gosto, que eu não gosto. É que eu sou um cara que gosta de dar treinamento, né? Mas eu não gosto, por exemplo, de ficar olhando relatório. E para eu poder saber que meu comercial não está indo bem, eu tenho que olhar um relatório de vendas. Então, para eu poder chegar a ver relatório de vendas, para saber que eu preciso mexer em algumas coisas, eu preciso ter uma meta pessoal. Se eu não tiver uma meta pessoal boa, algo que me dá tesão para poder fazer a parte chata, eu vou aceitar ficar com a empresa estagnada. Só que vai ter momentos de pico. A gente tem uma série de hormônios rodando todo dia, mexendo com os nossos sentimentos e emoções, e chega um momento do dia que você fala, você sente um bosta, tem momentos que você se sente impotente, tem horas que, uma esposa que tá ali junto com o marido, vê que, meu Deus do céu, eu tô cada vez mais longe da minha filha, cada vez a gente tá mais afundado em dívida, usando cheque especial, começa a dar medo. Aí, por exemplo, se uma das partes não montar um plano pessoal de, porque já aconteceu o quê, Henrique? Eu pegar e usar o meu cartão de crédito para comprar coisas para a empresa. E a empresa não conseguir pagar o cartão de crédito pessoal e eu ficar, por exemplo, sem o cartão de crédito para comprar uma parada para casa. E aí isso ferrou. Por que me ferrou? Porque na prática eu acabei usando na empresa, a empresa não tinha como devolver o dinheiro e eu estava sem grana. Então minha única fonte de renda era o quê? A empresa de comunicação visual. Então, como ela começou a passar perrengue naquele mês que você usa todo o cheque especial, que você pega um capital de giro para pagar as contas, naquele momento dá um sentimento de impotência desgramado. E aí você vê tua esposa começando a ficar meio que distante de você. E afeta várias coisas, né? Porque você começa a ter dificuldade de relacionamento com Deus, você começa a ter dificuldade de ir para uma academia e cuidar da tua saúde, você quer beber uma cerveja para esquecer o estresse, você quer falar de futebol porque é um negócio que vai esquecer, eu vou falar de política porque são coisas que vão tirar o meu foco do meu real problema,
problema que é o meu negócio que não tá crescendo, que tá patinando, entendeu? Então eu acho que quando a gente, como pessoa, o Judá, o que mudou na tua cabeça que fez não só, né, sair lá de uma empresa que faturava 60 mil para ter uma empresa que chegou a faturar mais de 900 mil reais por mês em 2021, né? O que fez chegar nisso? Foi exatamente o fato de eu mudar a minha cabeça como dono. É eu querer ter um CPF forte, tão forte quanto a empresa. Não vou falar mais, mas pelo menos tão forte quanto a empresa. A ponto de que na pandemia, se eu precisasse de grana, eu poderia, o dono da empresa, emprestar dinheiro para a empresa, sabendo que aquilo ali não ia quebrar minha pessoa física, mas que ia salvar, porque eu sabia o que fazer com aquele dinheiro. Então, eu acredito que sim, você não ter uma meta pessoal, uma meta de renda mesmo. Pô, eu quero ter 15 mil reais por mês, eu quero tirar 20 mil reais por mês sem ser uma loucura. Porque eu tirar 20 mil da empresa não é problema. Às vezes o problema é que eu estou sangrando a empresa todo santo mês, tirando dinheiro que eu não deveria estar tirando. Que vai ter que botar de volta na empresa depois. Exatamente, porque você tirou demais. Então, uma coisa que eu devo fazer é o quê? Cara, uma coisa simples, sabe, Henrique? Tipo, eu sei hoje quanto que eu ganho por mês, mas eu também sei quanto que eu gasto. Então eu sei o quanto que sobra e eu decido o que faço com o que sobra. Esse é o meu ponto de vista. Eu consegui abrir um segundo negócio porque eu podia ter uma renda para poder financiar um outro negócio. Hoje eu estou abrindo uma terceira empresa, que a gente até para definir o nome, temos que pensar, viu, Wallace? Não vai ser JA, a terceira empresa lá, temos que dar outro nome para ela. Né? Mas assim, ó, é uma terceira empresa também no segmento de treinamentos, mas ela está surgindo porque o meu CPF tem condições de fazer ela surgir. Tu entendeu? Sem prejudicar a AFA com... Sem prejudicar a AFA, com a nossa agência Stand, e entendeu? o principal, né? Sem prejudicar a tua família. Tem que tirar a segurança que eu tenho em casa. Exatamente. E tudo isso só vai ser possível através de uma coisa, né, Judá? Que é o tal do conhecimento, né? Se você não tiver conhecimento, se você não tiver autoconhecimento, se você não conseguir pegar essas informações aqui e montar um plano prático para aplicar cada uma delas... Eu acho que a gente deixou um plano aqui. Se a gente for parar e analisar só o fato de você saber que tem 4 pontos cegos e você saber que, né, não são mais pontos cegos. Então, tô sentindo que minha empresa está patinando. Primeira coisa, como é que está a minha rotina? Será que eu não estou demais só fazendo ela funcionar e sem tirar nenhum período para fazer ela crescer de fato? Que o fazer crescer é o ponto 2, que é você, por exemplo, treinar teu comercial, é você prospectar cliente, é você reativar a carteira de clientes antiga. Aí tem o terceiro ponto que a gente falou. Que é saber a hora certa de fazer investimento e o local certo de fazer investimento. Não Exato. Só... Então, para você poder fazer o investimento certo, você vai precisar de conhecimento. E o quarto ponto, que é quando você não tem uma meta pessoal, você vai aceitar por um período muito longo ter uma empresa que não cresce, sabe? Tipo, cara, a gente vê pessoas que têm 20 anos de empresa e nunca bateu um teto de 100 mil. Ou pior, chegou a ter uma empresa grande, hoje eu tenho 6, mas eu já tive 20. Eu já tive 30 funcionários, só que me dava mais dor de cabeça. Então, assim, ele não soube, não tinha, né? Assim como eu, velho. Quando eu tinha 15 funcionários, eu não sabia lidar com 15 funcionários. Eu cheguei a ter 65 funcionários e eu não sabia lidar com 65. Só que eu não arreguei, de verdade. Eu fui estudar, velho. Eu falei, cara, não é possível. Porque para eu poder sair de um funcionário para 6, eu tive que aprender algumas coisas. Até sobre enquadramento tributário. Eu tive que deixar de ser uma MEI para me tornar uma empresa do Simples Nacional, né? Uma microempresa. Depois, eu tive que aprender coisas novas para crescer. Então, o que você falou de conhecimento mudar o jogo é o que eu falei ontem para a equipe. Né? A pessoa vai fazer um concurso público. Pô, ela sabe que ela vai sair de 1.500 para ganhar 5 mil, porque ela quer mais dinheiro e estabilidade no concurso público. O que vai acontecer? Ela teve que estudar, cursinho para chegar lá. Aí ela chega lá. Mais de 90% das pessoas concursadas continuam com a mesma renda no mesmo cargo o resto da vida. Por quê? Porque esqueceu que o que fez ela sair de 1.500 para 5 mil, por exemplo, foi conhecimento. E não vai ser diferente nós, donos de empresa. Pô, uma coisa, velho, é você saber lidar numa negociação com um cara que tá te comprando R$1.500. Outra coisa é você negociar com um cara que tá comprando adesivo de R$60. Outra coisa é você negociar com um cara que vai abrir um supermercado e tá querendo comprar 200, 300, 400 mil reais. É você pegar a caneta na hora de assinar o pedido e você não tremer porque o cara vai fazer um Pix de 200 mil para você de entrada. Tu entendeu? Acho que é isso que muda o jogo. Essa semana eu fui numa empresa que fatura 600 milhões de reais por mês. Por mês não, por ano. Então é 50 milhões de reais por mês. A gente tá falando aí de quase 2 bilhões de reais por dia. Aí quando é isso? Minha conta não. 500 dividido em 30 vai dar isso, né? 1 milhão e 800 por dia. Aí você fala assim, cara, olha o naipe dessa empresa. Aí quando eu comecei a conversar com eles, começou a ficar tipo assim... Porque eu brinquei contigo, né? Eles não falam assim, ó, é 1.0000000. Eles falam, tipo, é 1.5. Eles tornam 1 milhão um valor mais baixo, banal. Aí eu falei, cara, tipo, ele falou, não, eu comprei aqui uma pá carregadeira aqui e tal, e mais esse caminhão Munk aqui, daí eu gastei 1.7 e tal. Aí eu falei, cara, 1.7, 50 milhões?
É, 50 milhões por mês, divide por 30 dias. Vamos dizer que eles trabalham todos os dias, né? Vai dar 1 milhão e 600 por mês. Só que eles não falam 1 milhão e 600. Hoje nós entregamos 1 milhão e 600. Não, é 600 no ano. Daí eles falaram assim, não, é que a gente movimenta 260 por ano. 260 o quê? Não, 260 mil toneladas. Eu falei, cara, 260 mil toneladas de produto? Não é 260 toneladas. É bem grande. Foi isso que bugou minha cabeça na hora. Eu falei, cara, é 260 mil toneladas de um mercado que movimenta 42 milhões de toneladas. Eu falei, cara, então assim, só para não viajar muito, a forma, o teu conhecimento, os perfis de cliente que você começa a atender, as compras que você começa a fazer, vai mudando e você tem que se preparar para isso. Quando você está negociando para comprar 70 mil de acrílico, eu lembro a primeira vez que eu fui negociar 70 mil reais de acrílico. Eu dei uma travada, porque eu não tinha negociado aquilo ainda. Hoje, quando você vai pagar, por exemplo, a gente trabalha com marketing digital aqui, né? A gente trabalha com internet, então a gente faz o tráfego pago, que é botar o dinheirinho lá no Google, Facebook. Pô, o dia que a gente foi botar 170 mil. Travou ou não travou, Henrique? Travou. Velho, era quanto por dia a gente chegou a gastar? A gente chegou a gastar 10, eu acho, por dia. Imagina, 10 mil reais por dia, velho. Agora eu tô entrando no jogo que a gente vai gastar muito mais do que isso, né? Vai investir muito mais do que isso. Mas na época eu fiquei com medo. Hoje eu não tenho medo. Você tem medo hoje de gastar 2 mil? Não. Não, por quê? Porque você teve que aprender ali. Exato, você teve que aprender a lidar com 10 mil. Então acho que até isso muda, sabe? É você, a pessoa física, ter uma meta pessoal, criar um destino para, tipo assim, a empresa precisa me gerar 15 mil por mês. Pelo menos em 5 anos. E aí você começa a fazer as coisas chatas, que é estudar, adquirir conhecimento, porque o que te trouxe, você já sonhou, né? Eu acho que isso é legal, assim. Todo mundo já sonhou em estar onde está, né? Quando eu não tinha emprego, eu queria ter um emprego. Quando eu tinha emprego, eu queria ter empresa. Quando eu tive empresa, eu queria ter uma empresa maior. Então você já quis ter a empresa que você tem. E a gente ouviu isso lá do pessoal da Novo Conceito. Acho que foi o Natan, né? O Natan chegou pra mim e falou assim, Judá, acho que foi o Ciro que falou. O Ciro falou, cara, eu fui pra feira pra comprar minha primeira plotter de recorte e eu falei, quando eu tiver uma solvente, aí eu vou estar ganhando dinheiro. Aí ele teve a solvente. Ele falou, quando eu tiver uma router, quando eu tiver uma laser, quando eu tiver uma pintura eletrostática, quando eu tiver umas cabines, quando eu tiver, ele falou assim, Judá, eu tenho tudo isso, eu tenho, sei lá, 500 metros quadrados de empresa e não estou trabalhando menos. Então é outra coisa que eu preciso aprender. E aí foi onde ele buscou ajuda externa e buscou gestão. E é o tipo de coisa que ninguém ia fazer por ele, né? Se ele não pegasse esse conhecimento para ele aplicasse na própria empresa. Aí é chato, né, Henrique? Isso que a gente tá falando aqui, gente, a gente sabe que é chato. Porque se fosse gostosinho, cara, tava todo mundo moendo de estudar. E não é gostosinho. Ontem mesmo eu perguntei pra minha mãe, né? Eu falei, mãe, eu gostava de estudar quando era pequeno? Ela falou, não, eu odiava. Eu falei, eu continuo odiando. Só que hoje eu estudo, porque eu sei que quando eu tô estudando o bagulho, eu tô literalmente comprando o tempo de outra pessoa que se quebrou, errou, fez cagada, ficou devendo, aprendeu a resolver aquilo, falou, opa, peraí. E realmente, se você não fizer, ninguém vai fazer, principalmente pela tua família, ninguém vai fazer pela tua renda, ninguém vai fazer pela tua empresa. Né? Então tem problema bater o teto de crescimento? Nenhum. Só olha para esses 4 pontos cegos que a gente falou, a gente já sabe que não são mais pontos cegos e que você pode, a partir de hoje, como empresária, ou até como funcionário numa empresa que bateu o teto, você só trabalhar nessas 4 frentes já vai com certeza colocar a empresa em outra energia, outra vontade de crescer de novo, de ganhar, de, sabe, mais cliente, mais máquina, mais estrutura, realmente querer crescer de novo. E é duro que eu vou dizer para você, mas agora que você já ouviu, não tem como desouvir. Então agora a responsabilidade já não é mais nossa. Né? Já era, mas conta com a Afacom, cara. A Afacom é a única empresa no mercado de comunicação visual que é especializada. Eu já contratei consultoria do Sebrae, os caras são incríveis, só que tudo que eles falavam para mim na hora que eu ia colocar em prática na empresa de comunicação visual, eu não dava conta. Então, o maior diferencial da Afacom, que vai se tornar a primeira faculdade de comunicação visual do Brasil, é exatamente ela saber a tua dor, o teu momento, o que você está passando, porque o nosso time ele é formado não só por funcionários aqui, como eu também sou funcionário da Afacom, mas principalmente é formado por empresários de comunicação visual e gráfica, empresárias de comunicação visual e gráfica, que faturam, alguns deles, tipo assim, pouco, tipo 150 mil por mês, só que tem lá 28% de lucro. Empresa que está gerando por mês, cara, imagina, 28% do faturamento de 150 mil é gerando ali, cara, 50 mil mais ou menos por mês. Que é mais lucro do que muita empresa que fatura 350 mil por mês. Tem empresa gigante que não tem esse lucro, entendeu? Então é isso, cara. Seja muito bem-vindo à Afacom e eu espero com toda certeza saber que você um dia tomou a decisão de voltar a crescer com a nossa ajuda, inclusive, para ir mais rápido. E quem aprende não depende, né? Que é a frase que a gente vai levar por um bom tempo. E a gente vê vocês no próximo AfaCast. Um abraço.